Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego, esse é o canal Anatomia e Arte e hoje a gente vai trabalhar uma videoaula sobre a anatomia do cerebelo, tá? Então vamos ter aqui uma parte prática, enfatizando aí os principais aspectos estruturais e funcionais desse órgão que é tão importante para o nosso organismo. O cerebelo faz parte do sistema nervoso central, está relacionado com algumas funções importantes para o nosso organismo, como, por exemplo, equilíbrio, coordenação de movimentos, propriocepção, manutenção do tônus muscular, inclusive o tônus muscular para a realização de movimento, né? Então ele está relacionado com coordenação de movimento, tá? Dentre outras funções também importantes. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco essas funções e vamos enfatizar a anatomia do cerebelo. Então, pessoal, aqui na bancada a gente tem alguns exemplos de cerebelos humanos reais, né? Então são peças cadavéricas. Também temos juntos ao cerebelo esse órgão que é o tronco encefálico, tá? Então aqui a gente tem bulbo, ponte, mesencéfalo, que são as estruturas que formam o nosso tronco cefálico, que serão trabalhados em uma outra aula. Tá? O nosso foco hoje é trabalhar o cerebelo. E esse cerebelo ele está localizado em uma região denominada de fossa cerebelar, que é uma região lá do osso occipital. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de um crânio real, seccionado, foi rebatido, né, retirado aqui a região da calota craniana, ou também chamada de calvária craniana, para que a gente possa observar as fossas cranianas, tá? Então a gente tem as fossas cranianas anterior, média e posterior. É na fossa craniana posterior onde nós temos normalmente localizado o cerebelo. O cerebelo está separado do lobo occipital, né, que fica localizado logo superiormente a ele, a partir da tenda do cerebelo, que é uma prega da dura mater. Né? Então, essa prega da dura mater que separa o lobo occipital do cerebelo é chamado de tenda do cerebelo ou tentório do cerebelo. Nessa peça mais central, a gente observa um cerebelo completo, e nas demais peças a gente apresenta algumas secções, né? Então a gente tem metades do cerebelo aqui, né? São hemicerebelos. O cerebelo ele vai apresentar faces. A gente apresenta aqui essa primeira face, denominada de face superior. Temos essa que é a face inferior do cerebelo, e essa que está voltada para o tronco encefálico é denominada de face anterior. Então, deixa eu pegar aqui uma outra peça, tá? Um outro cerebelo, onde foi retirado nessa peça o tronco encefálico. Nessa facilmente a gente observa as três regiões: a face superior, a face inferior e a face anterior. Então, o cerebelo está localizado posteriormente ao nosso tronco encefálico, e entre o tronco encefálico e o cerebelo, nós ainda temos um espaço aqui, que é denominado de quarto ventrículo. Nessa peça a gente consegue ver melhor esse espaço, tá? Então, entre o tronco encefálico e o cerebelo, nós temos o quarto ventrículo. Pelo quarto ventrículo, nós vamos ter a circulação do líquido, né? O líquido cefalorraquidiano. Vocês também vão poder conferir isso em uma outra videoaula aqui do canal. Então esse cerebelo se localiza logo posteriormente ao nosso tronco encefálico e ao nosso quarto ventrículo. Porém, ele não se separa totalmente, né? A gente tem uma comunicação, nós temos comunicações aqui, ó, entre o cerebelo e todo o tronco cefálico, que são denominados de pedúnculos cerebelares. Os pedúnculos cerebelares serão 3 de cada lado, né? A gente tem um pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar inferior. Ele vai ser constituído, na verdade, por tractos, onde eu vou ter entrada ou saída de impulsos nervosos para a região do nosso cerebelo. Então, o cerebelo ele vai se comunicar com outras regiões do encéfalo através dos
pedúnculos cerebelares, tá? Então ele vai se comunicar aí com o mesencéfalo, com ponte e com bulbo a partir dos pedúnculos cerebelares superior, médio e inferior. A gente também vai observar uma organização do cerebelo bem semelhante ao que a gente observou lá no cérebro, tá? Em uma região mais cortical, ou seja, uma região mais periférica, que é denominado de córtex cerebelar, e uma região mais central, fica localizado mais no meio do cerebelo, que a gente denomina de medula cerebelar, tá? Ou centro branco medular. Nesse centro branco medular é onde se distribuem as fibras mielínicas que vão conduzir aí informações para essa nossa árvore cerebelar, também conhecida como árvore da vida. A região do córtex do cerebelo, ela é organizada em camadas, tá? Então a gente consegue observar camadas de superficial para profunda, tá? A gente tem aí 3 camadas de neurônios, onde a camada mais superficial é a camada molecular. Temos uma camada intermediária que é formada por células de Purkinje, e por último temos uma camada denominada de camada granular. A gente vai abordar a organização dessas camadas em uma outra videoaula, tá? Não é o foco dessa videoaula. Anatomicamente, podemos dividir o cerebelo em 2 hemisférios cerebelares, assim como a gente também realiza essa divisão no cérebro, né? Então, essa palavra cerebelo significa pequeno cérebro, justamente pela semelhança de algumas características anatômicas que o cerebelo tem também em relação ao nosso cérebro, tá? E aqui a gente observa também o hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo, e eles são separados por uma estrutura mais central, denominada de vermes do cerebelo. Então, o nosso cerebelo possui essa divisão em hemisférios cerebelares, direito e esquerdo, vermes no cerebelo mais centralmente. O cerebelo ele pode ser dividido anatomicamente também em lobos cerebelares. Tá? Vou começar aqui pela vista posterior, onde a gente consegue observar aqui resquício de parte do lobo flóculo nodular. Tá? Então, esses aqui são os flóculos, e o nódulo está aqui encoberto pelo tronco cefálico, mas a gente consegue observar em outras peças anatômicas. Tá? Então, esse é o nódulo, e o flóculo está localizado mais lateralmente, como a gente consegue observar aqui. Tá? E aí o nódulo mais o flóculo formam o lobo flóculo nodular, que corresponde ao nosso arco-cerebelo, ou seja, ele está relacionado com o equilíbrio, né? Foi o primeiro lobo cerebelar a surgir na nossa espécie e que está relacionado com manutenção do equilíbrio. Segundo lobo, que a gente vai denominar de lobo posterior. Então esse é o nosso lobo posterior, que forma a maior parte do nosso cerebelo. Posterior, ele tanto vai formar aqui a parte dessa vista, né, dessa superfície inferior do cerebelo, como também chega na superfície superior do nosso cerebelo. Esse lobo posterior, ele é separado do nosso terceiro lobo, que é o lobo anterior, graças a uma fissura prima, separa o lobo posterior do lobo anterior. Filogeneticamente falando, o lobo anterior ele está relacionado com o tônus muscular e propriocepção, enquanto que o lobo posterior ele está relacionado com coordenação de movimentos, né? Elaboração de movimentos finos, aprendizagem motora, dentre outras funções. Então, relembrando aqui, os 3 lobos cerebelares são o lobo flóculo nodular, o lobo posterior e o lobo anterior. Lembrando que esses lobos cerebelares eles são separados
eles são divididos anatomicamente em lóbulos cerebelares. Temos ainda, nessa região posterior, uma porção mais dilatada, que fica localizada no lobo posterior, que é denominado de tonsila. A tonsila ela fica localizada superiormente ao forame magno e posteriormente ao bulbo. Já em relação ao vermes, que é a estrutura mais medial, a gente pode seccionar o vermes e observar também que ele pode ser dividido em lóbulos, ou também denominado de folhas do cerebelo. O verme apresenta uma divisão com a denominação diferente dos hemisférios cerebelares. Nessa região mais central de substância branca, que a gente chamou de medula cerebelar, né, o centro branco medular do cerebelo, a gente vai observar a presença, primeiro, de fibras mielínicas, né, que vão transportar informações para o córtex ou para os núcleos cerebelares, tá? Então a gente vai observar também a presença desses núcleos na região da medula cerebelar. Os núcleos cerebelares são o núcleo denteado, o núcleo emboliforme, o núcleo globoso e o núcleo fastigial, tá? Então são 4 núcleos presentes aqui, né, 4 de cada lado, presentes na região do nosso cerebelo. E esses núcleos eles estão dispostos de lateral para medial, como primeiro vem o núcleo denteado, depois núcleo emboliforme, núcleo globoso e o mais medial de todos é o núcleo fastigial. Tá? Na peça natural, obviamente, a gente não consegue observar esses núcleos macroscopicamente, né, a olho nu, mas a gente consegue observar isso na histologia ou até mesmo em algumas peças sintéticas, como essa que eu vou mostrar agora para vocês. Então, pessoal, aqui é uma peça sintética, né? Obviamente ele está representando aqui, ó, tronco encefálico. Vou retirar o tronco encefálico e sobrou aqui para a gente o nosso cerebelo. Obviamente ele está com o tamanho aumentado, para que a gente possa enfatizar, né, observar melhor as suas estruturas anatômicas. Então aqui a gente consegue observar, por exemplo, o lobo flóculo nodular, né, esse é o flóculo, e aqui na região do vermes, né, eu tenho a presença do nódulo. Temos a região da tonsila, que eu comentei com vocês. Tudo esse é o lobo posterior. E aqui superiormente, né, nessa vista antero-superior, a gente já tem a presença do lobo anterior também, né? Todo esse é o lobo anterior. Mas o que eu queria mostrar para vocês, né, que eu estava enfatizando, era a região do centro branco medular. Essa parte a gente observa aqui, ó, os núcleos cerebelares, ou a representação desses núcleos. E que núcleos são esses, né? Como eu falei, a gente tem de lateral para medial, a gente tem aqui, ó, o núcleo denteado. Núcleo denteado é esse mais lateral. Temos o núcleo emboliforme. Temos os núcleos globosos. Emboliforme mais o globoso também podem ser chamados de núcleos interpósitos, tá? Então aqui é o núcleo interpósito, que nada mais é do que a união dos núcleos emboliforme mais o núcleo globoso. E aqui, mais medialmente, a gente tem o núcleo fastigial, tá? Núcleo fastigial. Os núcleos do cerebelo, eles exercem funções de controle motor dos músculos estriados esqueléticos, onde o núcleo fastigial, que é esse núcleo mais medial aqui, ele controla os músculos axiais e também a parte proximal dos membros, ou seja, ele está relacionado com postura e equilíbrio. Já os núcleos interpósitos mais os núcleos denteados estão relacionados com o controle do movimento dos membros, ou seja, ele vai controlar os músculos mais distais. Ok, pessoal? Então, caso vocês tenham gostado do vídeo,
deixem aí o like no vídeo, curtam o canal, sigam o nosso canal e compartilhem aí com um amigo se você acha que essas informações elas foram relevantes para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.